Glória a Deus, graça e paz, irmãos, amém? Bendito seja aquele que venceu a morte, aquele que venceu todas as coisas, e Ele está sobre todas as coisas, domina todas as coisas, governa todas as coisas do céu, na terra e debaixo da terra. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, todo o poder em todo estes séculos que nós estamos, que é o século vindouro, perdão, os séculos atuais, que Paulo, já escrevia que eram os séculos vindouros que veio ou viria para eles, e depois de 70, aquele século dos judeus foi até 70, aquele aion, aquela era, ou seja, o mundo judaico, a lei acabou ali definitivamente em 70 com a queda do templo. Acabou a lei, acabou o templo, acabou os sacerdotes, acabou o batismo com águas, acabou a Páscoa, a Santa Ceia, acabou os dízimos, acabou os votos, acabou o jejum, acabou a guarda do sábado, acabou todas as ordenanças. Cristo cravou na cruz, ele aboliu a lei. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Amém? Glória a Deus. Então eu sou o pastor Van e quero dar continuidade aos motivos. O tema é: quais os motivos que me levaram a acreditar que Jesus veio no primeiro século, no ano 70 da primeira era cristã. Beleza? Então, na geração dos discípulos, Marcos capítulo 13, versículo 30 diz: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Então, perceba que quanto mais a gente estuda, enquanto mais você se envolve com o texto, com as escrituras, principalmente com a revelação da graça, você que está na graça, quanto mais você se envolve com os textos, mais você se afasta dos dogmas da lei religiosa, do judaísmo evangélico, e você se aproxima da verdade, da escrita, daquilo que Paulo tentou passar para os seus irmãos contemporâneos, para os judeus. Mas os judeus não queriam aceitar o ensinamento de Paulo, assim como hoje os religiosos, os evangélicos religiosos, Testemunha de Jeová e os adventistas do sétimo dia não querem aceitar o que Paulo e o que Jesus falou em seu tempo ali, na sua era, na igreja do primeiro século. Então, a primeira coisa que me motivou a mudar meus pensamentos, deixar de ser um religioso, um judeu religioso, e perceber e aceitar que Jesus foi. Eu aceitei, eu mudei meus pensamentos, não por alguém que me ensinou, não, sim, chegou alguém já dotado da graça de Cristo e nos trouxe os primeiros raios de iluminação da graça, os primeiros ensinos, mas a própria Bíblia, a própria Escritura diz que Jesus veio no primeiro século, no ano 70, ok? Então, o primeiro motivo foi a escrita e os contextos. Quando você lê o contexto, você vai: meu Jesus, como eu era cego, Jesus veio realmente nesta geração. Tudo aconteceu nesta geração, ok? O segundo motivo foi o termo grego, esta, Geneá, alte, esta indica que Jesus estava falando. Você pode estudar, pesquise. Eu desafio você a pesquisar isto aqui, esta. Se Jesus não estava se referindo à geração do primeiro século, esta indica que Jesus estava se referindo à igreja de Pedro, de Paulo, de João, de André, ok? De Mateus, de Marcos, de Lucas. Beleza? Então, este também foi um motivo que mudou meus pensamentos. Agora, eu vou passar, é só você ir lá no vídeo anterior a este, você vai ver por que eu mudei meus pensamentos, quais foram os motivos que mudaram os meus pensamentos. Agora eu vou para o terceiro. O terceiro motivo é que eu acredito
que Mateus, Marcos e Lucas, nos contextos de Mateus 24, preste atenção que eu sempre falo isso. Eu acredito que nos contextos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, onde aparecem aqui esta geração, eu acredito que eles sabiam muito bem diferenciar geração de raça. Então os religiosos dizem que aqui não é geração, mas é uma raça de judeus. Vamos lá. Quando eles se referiam à raça, usavam o substantivo neutro genema ou genos. São terminologias gregas para raça. Eu vou explicar isso aqui. Então, aqui está escrito no grego genea, geração, genea. Então, eles também conheciam outras terminologias, outros termos, outras palavras na língua original. Genema e genos, que são usados para, genema e genos, que são usados para progênie, prole, ninhada, descendência, família, parentela, nação, povo, gênero e raça, ok? Então eles conheciam essas três palavras gregas, genema, genos e genea, ok? Beleza? Agora, preste atenção aqui, veja como eles sabiam que era uma raça, diferenciar raça de geração. Olha como eles sabiam. Mateus 3,7. Mateus 3,7. Vamos aqui para Mateus. Capítulo 3, versículo 7. Olha só. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava, batizando, disse-lhes, raça de víboras. Está vendo? Raça de víboras. Ou seja, também, olha aqui Mateus que escreveu genea, geração, também escreveu aqui raça, que não é genea. Mas vamos outro texto. Então, eles sabiam diferenciar, eles sabiam muito bem o que é raça e o que era povo, o que era descendência, o que era família e o que era geração. Então, se disser aqui geração, não, ele não escreveu aqui genea, ok? Ele não escreveu na língua grega. Mas vamos ver aqui outro texto, Mateus 23. Vamos para Mateus 23. Olha que está escrito aqui, raça, raça. E qual o termo que ele usou aqui? Qual a palavra grega que ele usou para raça? Você vai ver. Mateus 23, versículo 33. Aqui, ó. Serpentes, raça de víboras. Raça, certo? De víboras. Presta atenção que nesses contextos aqui, Mateus usa um substantivo neutro, genema, para raça, e não genea para geração. Sabia ou não sabia escrever? Mateus sabia, Marcos sabia, Lucas também sabia. Marcos usa um substantivo neutro, genos, para nacionalidade. Olha, Marcos, capítulo de número 7, Marcos capítulo 7, versículo de número 26. Ele diz, ó, a mulher era grega, sirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Então a mulher era grega de origem, ok? Grega de origem. Então aqui Marcos usa um substantivo neutro, genos, para nacionalidade. De nacionalidade, serofenícia, ok? Então aqui, genos para nacionalidade. Capítulo 7, e o versículo 26, que nós usamos aqui. Ainda Lucas capítulo 4,
Lucas. Lucas aqui, ele usa em Atos. Atos é Lucas, o médico, doutor Lucas, que escreve. Capítulo 4, e o versículo de número 36. O que é que ele diz aqui? José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Né? Deixa eu trocar aqui essa tradução, só para trazer o entendimento. Mas como eu conheço o texto, né, como eu li, estudei, talvez você possa até não estar entendendo, mas deixa eu botar aqui a Fiel. O que é que ela diz? Barnabé, que é traduzido filho da consolação. Aqui, ó, pronto. Essa aqui é melhor. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que é traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Natural. Então veja que Lucas também conhecia tanto raça, como geração, como naturalidade, como família. Ele sabia usar as palavras certas dentro dos seus contextos, dentro do seu pensamento, ok? Então, Lucas usa um substantivo neutro genos e não geneá, e nem genema, mas ele usa genos para natural, naturalidade, beleza? Ok? Tá entendendo? Bom, também Lucas, capítulo 7 de Atos, capítulo 7, Atos, capítulo de número 7, versículo de número 19. 19 que diz: esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de tal. Então, aqui ó, linhagem, contra a nossa linhagem. Então, Lucas usa também um substantivo neutro, ele usa genos para linhagem, ou aqui também pode ser traduzido raça, certo? Mas não geração. Então, eles sabiam muito bem usar as palavras, os termos ou terminologia grega, certo? Em seus devidos contextos, ok? Então, eles tanto usavam genema, genos ou geneá, dependendo do seu contexto. Beleza? Tranquilidade? Nos contextos de... Agora aqui, presta atenção. Nos contextos de... Então, ele sabia ou não sabia? Aqui, ó. Linhagem, raça, ok? Nação, povo. E assim, dependendo do seu contexto, ele usava o termo certo para cada contexto. Nos contextos, preste atenção aqui. Nos contextos de Mateus 24, eu vou colocar para você entender. Mateus, capítulo 24, versículo de número 34, ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, certo? E Marcos 13, capítulo 13, versículo 30, presta atenção aqui. Na verdade vos digo que não passará esta geração. E Lucas, o médico Lucas, doutor Lucas 21, 32, diz: em verdade vos digo que não passará esta geração. Bom, nesses contextos, exatamente nesses contextos, eles usam um substantivo feminino geneá para geração. Dúvidas? Procura lá uma Bíblia grega. Tá aqui, ó. Você procura uma Bíblia grega, qualquer uma Bíblia grega. Se você tem dúvida, você que é aqui do canal, que vai me assistindo pela primeira vez, se você tem dúvida que aqui não é geneá, você procura lá, em qualquer livro, vai numa livraria por curiosidade evangélica, seja lá qual for, e vê se não está escrito lá nos contextos de Mateus 24, 34,
Marcos 13, 30, Lucas 21, 32. Se não está escrito lá, Genea. Genea para geração, né? Ou alte Genea, esta, alte Genea, esta geração. Então escreveu para geração Genea. Agora aqui, preste atenção aqui comigo. Preste atenção aqui agora comigo. Há outros textos escritos por Mateus, Marcos e Lucas que corroboram, isso aqui é fatal. Há outros textos que eles sabiam muito bem o que estavam usando aqui, geração, que corroboram com os de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 para geração de contemporâneos. Geração de contemporâneos. Outros trechos que ajudam, que corroboram, que afirmam, ok? Um detalhe. Todos os pastores e teólogos das principais religiões no Brasil, todos eles, ou seja, os adventistas, Testemunho de Jeová e os evangélicos, concordam nos outros textos. Ou seja, os textos que eu vou citar, os teólogos de anéis, fazedores de livros, os doutores da lei, né, os adventistas, Testemunho de Jeová e os evangélicos, concordam que os textos que eu vou citar diz que é geração de contemporâneo, mas não concorda com esta. Por que não concordo? Porque esta, ele afirma, ela prova aqui que tudo aconteceu nesta geração. E este tudo está falando da vinda de Jesus, da grande tribulação, do princípio de dores, do estabelecimento do reino eterno de Cristo Jesus, que se concretizou, que se firmou, né, para todo sempre no ano 70. Então, por que eles não podem concordar que esta geração foi uma geração de contemporâneos? Porque eles estão afirmando que Jesus já veio. Eles não são doidos. Eles não são doidos de afirmar que Jesus veio, não. Eu que não tenho amor por placa de igreja, nunca tive, graças a Deus. Eu que não sou pedidor, ladrão de dízimo, roubadores dos dízimos. Eu que fui evangélico por quase 30 anos. Fui pastor, né, de uma instituição religiosa evangélica por quase 20 anos. Nunca tive tutela pastoral, nunca aceitei isso, e graças a Deus, o Espírito de Cristo, né, através da própria palavra, vem mudando e me fazendo entender que a escatologia é consumada, e que Jesus voltou nesta geração. Então, os versículos que eu vou citar aqui agora, todos os teólogos, os pastores de gravatinha e sapatinho preto, brilhando, né, e um cabelinho assim, de brilhantina da época de 70, todos eles vão concordar e vão dizer, aí a geração de contemporâneos. E por que não aqui, esta geração de contemporâneos? Porque o contexto diz que foi da época de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, de André. Vamos lá. Olha onde todos os religiosos doutores da lei concordam. Nisso aqui, ó. Aqui. A raça, para a raça, aqui. Aqui agora. Então todos eles concordam nisto aqui. Mateus 12. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 12, versículo 41 e 42, que diz: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração. Até aqui para você entender que eu estou falando de geração. Esta geração, está lá, alte, genea. Ou genea, alte, que o grego, ele não tem palavra dentro do seu contexto, nos lugares certos. Pode vir no começo, no meio, no fim, mas o importante é você que tem que entender, certo? Então aqui está, genea, alte, ou seja, esta geração. Então aqui todos os teólogos religiosos, adventistas, Testemunho de Jeová e os evangélicos concordam que esta geração é a geração de contemporâneos. Vamos ler o contexto.
e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Olha o 42. 42. Cadê aqui? Aqui. 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração. Eles também concordam que aqui é uma geração de contemporâneos. A geração que fez parte, que fazia parte, né, da mesma época. E a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então, esta geração, os doutores de anéis, fazedores de livros, ensinadores de escolinhas dominicais, eles, sabatinais e salão do reino, eles concordam que esta geração aqui é de contemporâneos. Tudo bem. Outra aqui. Então, Mateus usou o substantivo feminino grego, geneá, para a geração de contemporâneos. Geneá, ao ter, né? Esta geração. Então, Mateus aqui usa aqui, está aqui, usou, né, um substantivo feminino, geneá, para geração de contemporâneos. Agora, Mateus 17. Então, para esta geração, todos são unânimes, concordam que é geração de contemporâneos, todos eles. Mateus 17, 17. Mateus capítulo 17, versículo 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa. Então aqui, ó geração, aqui também eles concordam, ou se não concordam, vão concordar agora, certo? Que é geração de contemporâneos. Aqui, Mateus 17, Mateus usou o mesmo substantivo feminino, está aqui, o mesmo substantivo feminino, grego, geneá, para geração de contemporâneos. Aqui também é geração de contemporâneos. Veja que eles sabiam que estavam escrevendo. No pensamento de Mateus, Marcos, Lucas, nos contextos de 24 de Mateus, 13 de Marcos e 21 de Lucas, eles sabiam que era a geração deles, de contemporâneo, geneá, ao ter esta geração, era de contemporâneo, do tempo deles. Veja que eles continuam afirmando aqui, escrevendo, que esta geração aqui é geração de contemporâneos, porque eles usaram, certo, o mesmo substantivo feminino geneá para a geração de contemporâneo. Aí alguns pastores, não, mas aqui não é geração de contemporâneo. Sim, meu amigo, olha o contexto. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Jesus está falando convosco quem? Geração. Ou seja, com as pessoas da sua época, com os contemporâneos, com os homens e mulheres, né, da sua época, ou seja, do ano 30 até o ano 70, que foi aquela geração. Também, Mateus 11, 16, também aqui os pastores concordam, se não concordavam todos, agora concordam por causa do contexto. Até quando vos sofrerei? Até quando estarei? Jesus dizendo, eu estarei convosco. Estarei com quem? Com esta geração. Presente, fisicamente. Beleza? Mateus 11, 16. 11, 16. Também geração de contemporâneo. Mas a quem assemelharei esta geração? Ao Tegeneá. Esta geração é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Esta geração, todos os teólogos pedidores de dízimos concordam que esta geração aqui é de contemporâneos. Geração do primeiro século. A igreja de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de André, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de Judas, de Maria, de José,
Então, esta geração, Altegeneá, foi a geração de contemporâneos. Eles concordam, todos os pedidores de dízimo concordam que foi a geração que Jesus estava se referindo à geração de contemporâneos. Beleza? Tranquilo? Vamos embora. Para a geração aí, Mateus usou o mesmo substantivo feminino para a geração Geneá, se referindo à geração dos dias atuais de Jesus, do primeiro século. Agora, Mateus 12, 39, Mateus capítulo 12, versículo 39, o que é que diz? Mas ele lhes respondeu, disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta João. Geração má aqui, contemporâneos. Ok? Mateus 12, 39. Todos os teólogos concordam nisto aqui, que foi a geração de contemporâneos. Agora, versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta Altegeneá, esta geração Geneá, contemporânea. Eles concordam, né? A massa religiosa, né, concordam que aqui também se refere à geração de contemporâneos. 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, Altegeneá ou Geneá Alte, certo? Esta geração, contemporâneos. Aí eles arrasam, não, aqui sim, é geração de contemporâneos. Vamos lá, 45. Espero que você esteja entendendo, para a glória de Deus. Eu estou afirmando que aonde tem aqui, é aqui, ó. Então vai e leva consigo outros 45. Bom, aqui, certo? Então vai e leva consigo outros 7 piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta Geneá Alte, esta geração. Eles também concordam que aqui esmagadoramente os teólogos, os pastores, os ensinadores de Bíblia, né, os doutores, PhDs, bacharelados, pós-bacharelado, pós-doutorado, concordam que esta geração é sim foi a geração de contemporâneos, ok? Então, aqui também está Geneá, esta geração, Geneá. Prestando atenção aí, estou dizendo que Mateus usou diversos textos na sua escrita, né, neste livro aqui de Mateus, para diferenciar entre raça, geração, família, descendência, e todos esses contextos que eu estou usando, Mateus se refere, ou Jesus estava falando, se referindo, apenas Mateus testemunha ali na escrita, de que Jesus estava se referindo à geração deles, geração de contemporâneos, a geração do primeiro século, que acabou, certo? Mateus 16, 4, Mateus 12, eu falei, agora Mateus 11, 16, não, Mateus 16, 4, Mateus 16, versículo 4, todos os pastores também concordam que aqui foi geração do primeiro século. Uma geração má e adúltera pede um sinal, uma geração má e adúltera, ok? Então geração aqui, Geneá, do primeiro século, eles também concordam. Capítulo 2, versículo 40 de Atos, Lucas, agora vamos para Lucas, capítulo 2, né, Atos dos Apóstolos, Lucas, versículo 40, que diz:
E com muitas outras palavras, isto testifica e os exortava, dizendo: salvados desta, genear, alte, genear, né? Esta geração, salvados desta geração perversa. Eles também concordam que aqui, quando eu digo eles, os religiosos, os doutores, tanto Testemunho de Jeová, religião evangélica, Adventista do Sétimo Dia, todos eles concordam que esta geração, sim, genear, geração de contemporâneos. Beleza? Para a gente concluir, Lucas capítulo 11, versículo 51. Lucas, capítulo de número 11, versículo 51, que diz: desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, preste atenção nesta profecia, que foi morto entre o altar e o templo de Jerusalém, assim vos digo, será requerido desta geração de contemporânea. Aqui não é raça, aqui não é geração futura, nem ele está se referindo a uma geração passada, mas a geração atual, a geração de Jesus, a geração de Pedro, de Paulo, de João, ou seja, a geração de contemporâneos. Todos os teólogos, né, concordam que esta geração aqui e todas as outras que eu falei foi a geração de contemporâneos. Então Lucas usa um pronome demonstrativo, rutus, e um substantivo feminino, geneá, para geração de contemporâneos. Entendeu? Agora, quando você vai para cá, quando você vem para cá, Lucas capítulo 11, quando você vem para Lucas capítulo 21 e o versículo 32, em verdade vos digo que não passará esta geração. Aí a batida do bumbo muda, meu irmão. Aí eles mudam completamente. Por quê? Porque eles tomam um susto. Eles sabem, os religiosos sabem, os doutores de anéis, fazedores de livros, eles sabem que esta geração é sim de contemporâneos. Eles sabem disso. Mas por que não sustentam? Porque nesta geração aqui, Jesus veio em 70. Esta geração aqui vai até 70, queda do tempo. Eles sabem disso. E todos quantos, assim como foi eu, que descobre isto aqui, esta geração, cai fora, meu irmão, da religiosidade, né, do engano, da mentira, da falsidade, da perversidade, da perseguição religiosa. Não quer deixar você sair do redil dele, do rebanho, do curral deles. Por quê? Porque vai perder isto aqui, ó. Eles não estão interessados se você quer descobrir a verdade. Eles querem que vocês continuem na mentira, no engano, no erro. Por quê? O que vale para os religiosos não é o conhecimento, é o dízimo. E nada mais. Deixa de dar dízimo, ver se tu é santo, se tu é santa. Se tu vai participar no coral, né? Se tu vai cantar na frente do público, se tu vai pregar. Não vai não. Por quê? Porque tu está roubando a Deus. Dízimo nunca foi dinheiro, ok? Então, aqui, eles não concordam. São os únicos 3 textos, dentro dos seus contextos, comprovadamente, biblicamente, historicamente, gramaticalmente, que Jesus veio nesta geração e que esta geração foi a geração de contemporâneos. Não tem para onde correr. Não tem saída, meu irmão. Aqui é checkmate. Aqui é beco sem saída. Aqui, meu irmão, aqui vocês religiosos, doutores da lei, estão enquadrados nisto aqui. Esta geração foi a geração de contemporâneo. Então veja que eles concordam que todas as outras gerações, onde tem esta geração, desta geração, foi a geração de contemporâneo. Por quê? Porque não está falando de princípio de dores, não está falando de grande tribulação, não está se referindo à segunda vinda do Filho do Homem, que veio em 70. Então pode ser geração de contemporâneo, mas aqui não, meu irmão.
Eles dizem assim: tu é doido eu afirmar que esta geração é de contemporâneos? Por quê? Porque se eu afirmo que é uma geração de contemporâneo, conforme é a escrita, a gramática, aí ele vai ter que afirmar que tudo aconteceu. E este tudo aqui está se referindo à segunda vinda de Jesus. Eles preferem deixar na mente uma falsa esperança, né, de que Jesus vai voltar nas nuvens como um bonequinho pendurado num paraquedas. Para quê? Para que as ovelhas continuem assim de boca aberta, né, concordando assim, ó. É iminente, Jesus está voltando, e as ovelhinhas balançando a cabeça, e o quê? E tirando do bolso todo mês, né, dando dízimo, e eles ficando cada vez mais gordão, barrigudão, né, barbudão, certo? Um carrão na porta, e outro na garagem, e o outro saiu com a família, casas as melhores, né? Mansões, viajando para lá e para cá, e tu não sai nem da tua cidade. Manda ele te convidar, duvida ele te convidar, tu é dizimista fiel. Manda ele te convidar para fazer um passeio para Israel. Se convidar, tu vai ter que pagar a passagem, e ele paga com teu dinheiro. Desperta, sai desse engano religioso. Jesus veio nesta geração, sai dessa mentira. Sai desse engodo, sai dessa enganação. Jesus veio, tudo aconteceu nesta geração. Tudo o que? Repito, princípio de dores nesta geração. Grande tribulação nesta geração. Na deles lá, do primeiro século. A vinda do Filho do Homem, a segunda vinda, foi nesta geração. O estabelecimento eterno do reino de Cristo foi nesta geração. Amém? Então está mais do que provado. Então, este foi o terceiro motivo, certo? Porque eu saí da religião, da religiosidade, da religião evangélica. Graças a Deus, graças a Deus. Deus seja louvado, porque me tirou de lá e me trouxe para a luz. Então, o terceiro motivo, que eu acredito que Mateus, Marcos, Lucas e João sabiam sim diferenciar no grego koiné, diferenciar muito bem entre geração e raça. Agora, eles tapeiam aqui, engessam isso aqui, certo? Eles dificultam a verdade para você, porque dizem que geração aqui é raça. É uma raça. Não, se fosse raça, eles poderiam usar genema ou genós. São termos gregos para raça, para geração, para progênie, prole, ninhada, descendência, genema ou genós, família, parentela, nação, povo, gênero e raça. Mas não, aqui está geração, genea. Agora, genea pode se referir dependendo do seu contexto. Eu já falei, tem um vídeo sobre isso, um estudo muito bom sobre isso. Pode se referir a uma eternidade, mas dentro dos contextos, meu amado. Pastores, doutores de anéis, fazedores de livros, vocês que deixam as ovelhinhas sentadas aí nos banquinhos da escola dominicais durante 2, 3 horas para não ensinar a verdade, voltem atrás, prestem atenção. Dentro dos contextos de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, esses três, dentro desses contextos, esta geração, sim, vocês sabem da verdade, parem de enganar. Essa geração, esta geração foi a geração do primeiro século. Foi a geração de contemporâneos. E tudo, não tenha medo não de afirmar. Por que o medo de afirmar que Jesus já veio? Por que o medo de ensinar que a grande tribulação... Vocês vão perder um pouquinho de dinheiro, mas vão ser verdadeiros. Vocês vão perder holofotes, nomes na revista, nos jornais, né? E em vários outros vão deixar de viajar, mas a verdade vai prevalecer. A honra de ser um cristão e dizer que Jesus veio nesta geração faz bem.
para a saúde física e espiritual. Você dorme bem. Jesus veio sim nesta geração, contemporâneos. Próximo estudo. O quarto motivo que me fez mudar é dizer que Jesus voltou no ano 70. Por que você mudou, pastor? Eu vou dizer para você o quarto motivo que me levou a acreditar que Jesus veio em 70. Tem a ver com os Lexos, ok? Então, próximo estudo é esse. O que me levou a mudar o meu pensamento e afirmar que Jesus veio no primeiro século, no ano 70. Deus te abençoe grandemente. Medita, examina os outros estudos, revê este vídeo, esse estudo é muito bom. Vai fazer bem para você. Não tenha medo, né? Você não vai perder a sua salvação em afirmar que Jesus veio no ano 70. Pelo contrário, você vai ter descanso, vai ter paz, vai ter alívio, vai deixar toda essa religião, esse peso religioso. Você vai se sentir agraciado por Cristo, por Deus. Amém? Deus te abençoe. O Espírito de Cristo confirme esta verdade estampada nas Escrituras. Jesus voltou em 70. A escatologia é consumada. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Dá o like aí. Se inscreva no canal. Dá essa força aí ao teu amigo, ao teu irmão. Irmão Van. Dá essa força. Amém? Neste canal, Iluminados pela Graça. Grandemente seja abençoado e abençoada por Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Aqui, ó. Jesus veio em 70. Esta geração ali, ó. Aquela geração foi a geração do primeiro século, da primeira era cristã. Alte Genea, paz de Cristo.